Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo do Manual do Lingo com exercícios ouvidos de programação matemática. Esse é o manual do Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. O link desse PDF está na descrição desse vídeo e se você pesquisar Manual do Lingo no Google, você também encontra. Vamos então para o nosso oitavo modelo, que está na página 58. Vamos ler aqui então. Alocação de pessoal, staff schedule. Designação do horário de trabalho de funcionários, em outras palavras. Vamos lá então. O administrador de um hospital deseja determinar o escalonamento dos enfermeiros. Para isso, ele organiza um sistema de plantão dividindo o dia em 6 períodos de 4 horas. A tabela a seguir mostra o número mínimo de enfermeiros que devem estar presentes em cada horário. Ou seja, nós temos aqui os turnos, que no caso são 8 turnos. Cada turno tem 4 horas e embaixo temos o número de enfermeiros que precisam estar naquele horário. Cada enfermeiro cumpre um plantão normal de 8 horas, que pode começar apenas no início de um desses períodos. Ou seja, se o enfermeiro começa a trabalhar das 8 horas, ele vai trabalhar no primeiro turno e no segundo. Por quê? Porque 8 horas mais as 8 horas que ele precisa trabalhar vai até 16 horas. Se ele começa a trabalhar às 12 horas, ele vai trabalhar então até às 20. Por quê? Porque 12 mais 8 vai até às 20. Ele vai trabalhar por 2 turnos. Em outras palavras, o enfermeiro vai trabalhar no período que ele começa, no turno que ele começa, mais o próximo turno. O enfermeiro que começa a trabalhar às 4, então, ele vai trabalhar até às 12. Por quê? Porque 4 mais 8 dá 12. Então, ele vai trabalhar nesse turno daqui, que é o turno 6, e no turno 1. Então, vamos lá. Cada enfermeiro cumpre um plantão normal de 8 horas, como nós vimos, que pode começar apenas no início de um desses períodos. No horário de 8 às 20 horas, o enfermeiro recebe R$100 por hora de trabalho. Ou seja, das 8 às 20, recebe R$100. E 125 por hora no horário noturno, de 20 às 18. Embora aqui seja 18, na realidade, isso aqui aparentemente foi um erro de digitação, que seria das 20 até as 8. Nesses outros 3 turnos, então, a pessoa recebe R$125 por hora. Vamos lá. Como o administrador deve escalar os enfermeiros de forma a minimizar o custo com a mão de obra? Vamos entrar aqui no modelo de programação matemática. Sejam os seguintes dados de entrada para o problema: turnos, conjunto de turnos, REC J, número de enfermeiros requeridos no turno J, custo J, da jornada de trabalho, custo da jornada de trabalho no turno J. Antes de entrarmos aqui então nesse problema, que tem a variável de decisão, que é o nosso XJ, que é a quantidade de enfermeiros a serem escalados no início do turno J, em unidades, vamos discutir primeiro como que nós armazenamos essa informação aqui de custo J. Então, eu já vou descer aqui no modelo do Lingo, que ele informa aqui como que ele armazenou nesse problema. Nós temos aqui, então, os valores de 800, 800, 900, 1000, 1000, 900. Então, pause o vídeo e tenta entender por que tem esses valores aqui de custo. Se antes ele falou que o custo, na realidade, por hora, é de 100 e 125. Por que ele dá esses valores diferentes aqui de custo, então? Bom, então pause o vídeo e tentem compreender por que isso acontece. Já vou dar a solução. Bom, a solução é bem simples. É porque ele aqui, ele já faz a multiplicação. Vamos lá, então. Vamos ver. Nesses 3 primeiros turnos, a pessoa vai ganhar R$100 pela hora trabalhada. E aqui, 125. Se a pessoa começa a trabalhar às 8, ela vai trabalhar até às 16. Logo, ela vai trabalhar nesses 2 turnos, recebendo R$100 por hora. Então, as 8 horas vezes 100 dá justamente os R$800. A pessoa que começa a trabalhar aqui também vai trabalhar 8 horas, recebendo R$100. Já a pessoa que começa a trabalhar aqui vai receber 4 horas recebendo R$100 e 4 horas recebendo 125. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 125, 500. 400 mais 500, 900. A pessoa que trabalha aqui vai trabalhar 8 horas recebendo 125. No caso, vai dar R$1.000. A pessoa que começar a trabalhar aqui vai trabalhar também 8 horas recebendo 125. Vai dar os R$1.000. A pessoa que começar a trabalhar aqui vai receber 4 horas 125, mais 4 horas de R$100. Que dá R$400, ou seja, 500 mais 400 dá os R$900 que nós vimos aqui anteriormente. Então, é assim que nós armazenamos essas informações de custo.
O nosso objetivo, então, vai ser minimizar o número de enfermeiros que começam a trabalhar naquele período vezes o custo daquele período, né, daquele turno. Que é justamente aqui a nossa função objetiva, então, a somatória do custo daquele turno, do funcionário que começa a trabalhar naquele turno, vezes o número de funcionários que começam a trabalhar naquele turno. Nesse problema, olha que incrível, nós temos somente, na prática, uma restrição somente aqui. Essa restrição diz o seguinte: nós vimos então que cada funcionário sempre trabalha no turno que ele começa, no primeiro turno, e mais um turno. Com isso, então, quem aqui vai estar trabalhando das 12 às 16? Vai estar trabalhando das 12 às 16 quem começou a trabalhar no turno anterior, das 8 às 12, por quê? Porque trabalhou nesse turno, tem que trabalhar no próximo. E quem começou a trabalhar nesse turno também vai estar trabalhando aqui, logicamente. Então, ele vai trabalhar nesse turno e no próximo. Logo, o número de funcionários que começam a trabalhar no período anterior, mais o número de funcionários que estão trabalhando naquele período, deve ser maior ou igual ao número de funcionários requeridos para aquele período. Que é justamente isso daqui. O número de funcionários que começam a trabalhar no período anterior, mais o número de funcionários que estão trabalhando naquele período, deve ser maior ou igual ao número de funcionários requeridos naquele período. E além disso, nós definimos que nosso XJ deve ser um positivo inteiro. Esse aqui é o nosso modelo. É isso aqui, simplesmente isso daqui. Vamos entrar então na modelagem no Lingo. Temos aqui então a planilha do Excel, já com as informações tabeladas. A solução aqui, vamos pular a solução por enquanto. Nós temos os nossos sets aqui, que são chamados, que são os sets chamados turno. Os membros são importados do Excel e tem um atributo de REC, custo e X. Aqui na seção de data, então, que está à esquerda recebe as informações, então Lingo recebe as informações do Excel. Minimiza função objetivo, minimiza o custo com pagamento de enfermeiros em cada turno. Ou seja, vamos minimizar a somatória de turnos do custo do funcionário, do enfermeiro que começa a trabalhar naquele turno, vezes o número de enfermeiros que começam a trabalhar naquele turno. Ou seja, eu pego o custo do funcionário daquele turno, vezes o número de funcionários que estão trabalhando naquele turno. Eu faço a soma disso para todos os turnos. Nossa restrição, então, é o total de enfermeiros trabalhando em cada turno deve ser maior ou igual ao requerido. Aqui no Lingo, nós não podemos colocar diretamente xj menos 1. Por quê? Porque ele não entende que antes desse período aqui, eu tenho o último período. Então, no Lingo, eu tenho que falar, ó, antes do período das 8 às 12, eu tenho um período das 4 às 8. Ou ainda, depois do período das 4 às 8, eu tenho um período das 8 às 12. Então, eu tenho que colocar aqui uma seta indicando, ó, depois desse, é esse daqui. Então, se eu estou nesse período daqui, e quero definir que o número de funcionários nesse turno aqui deve ser maior ou igual a 51, vai ser como? O nosso J, então, é 1. Então, a primeira coisa que eu teria aqui seria justamente xj menos 1. Então, xj sendo 1 seria x de 1 menos 1, que seria x de 0. Só que o nosso x de 0, na realidade, é o x de 6, que é o último turno do dia anterior. Então, o nosso x6 mais o nosso x1, que é esse daqui, tem que ser maior ou igual a 51. Então, para fazer isso no Lingo, nós utilizamos aqui a função @wrap. Dentro, então, da função @wrap, nós colocamos o índice que nós queremos, com vírgula, e aqui nós colocamos o número de termos, ou o número de membros que nós temos naquele set. Então, ele pega justamente o número de membros, @size aqui, outra função, pega o número de membros que nós temos nesse set daqui. No caso, 6. Então, ele entende que se eu tiver aqui esse valor de j sendo igual a 1, então 1 menos 1 sendo 0, ele sabe que não é 0. Ele vai saber que antes do 1, então, nós temos o 6. Então, ele vai transformar isso aqui no 6, e isso daqui vai ser justamente nosso termo 1, que vai ser maior ou igual ao rec de j. Então, por isso que nós precisamos utilizar aqui a função @wrap. E, por fim, a variável xj deve ser inteira. Então, para todos os turnos, @gin xj. Vamos exportar essas informações para o Excel. Exportamos sempre dentro da seção de data, utilizando a função
arroba lá do lado esquerdo, porque o que está do lado esquerdo recebe as informações, o que está do lado direito passa as informações. Então ele vai passar a informação do excesso, que é justamente isso daqui que ele declarou, do nosso x e da nossa função objetivo. Com isso, então, temos essa solução desse problema, da solução, do excesso e do custo total. O custo total é de R$ 125.200. Então, nós vimos aqui um problema que é a designação do horário da escala de trabalho desses funcionários de um hospital. Esse problema aqui é bem interessante e nós podemos ver que ele é também extremamente simples, porque ele na prática tem somente uma restrição. Embora aqui no Lingo nós temos que usar uma função um tanto quanto diferente. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te volto em breve, abraços e até mais!